Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para apresentar a ferramenta que gera 64 textos diferentes com um único play. Então esse vídeo vai servir como manual dessa ferramenta. Então é o seguinte, quem comprou a ferramenta vai receber um arquivo compactado que, ao ser descompactado, ele vai trazer os seguintes diretórios. Um diretório Action, um diretório Fontes, Instruções, Styles e o arquivo base, que é o gerador de textos. Então você tem que fazer assim, para poder fazer funcionar essa ferramenta, você precisa criar necessariamente no disco C, unidade C, um diretório chamado gera texto e descompactar tudo dentro dele, como está aqui, ó. Descompacta o arquivo aqui dentro, na raiz. Então, gera texto, ficam as pastas nesse formato aqui. E você tem que criar um outro diretório chamado letras, tudo minúsculo também, que vai ficar vazio. Então, como é que você instala isso? Deixa eu voltar aqui para o C. Então, com o diretório gera texto, você tem as pastas, os subdiretórios dentro e o arquivo. Você tem que abrir o teu Photoshop, pode ser feito em inglês ou português. Eu fiz na versão CS6, então garanto a compatibilidade com essa versão. Você tem que fazer o seguinte, File Open, vai localizar lá o diretório gera texto, vai abrir o diretório Action e vai dar 2 cliques em cima do Action. Ele vai instalar o Action automaticamente. É transparente, não aparece para você, mas ele foi instalado. Você vai fazer um File Open novamente, vai lá no diretório Styles e vai dar 2 cliques no Styles também. Ele vai instalar os estilos dessa ferramenta. Se você já tiver estilos no teu computador, ele vai agregar nos teus, vai acrescentar. Então, está fazendo a instalação. Então, se você olhar aqui no Actions, ele instalou um Action chamado gerador de texto. Tem um diretório e um subdiretório, um Action dentro chamado gerador de texto. E se você olhar a aba Window Styles, você vai ver que ele populou ela também, com os estilos que eu usei nessa ferramenta. Então, está pronto. Como é que usa a ferramenta então? Olha que facilidade. Eu abri o Photoshop, instalei o Action, instalei o Style, criei o diretório gera texto, coloquei as coisas lá dentro, criei o diretório vazio chamado letras, venho aqui no meu Action, então para você exibir o Action, tem que clicar em Windows, Actions, vai abrir essa aba, vai selecionar o Action gera texto e vai dar um Play. Só isso. Ele vai abrir o documento automaticamente. Por isso que tem que ser naquela pasta que eu disse, naquela pasta C2 gera texto, que ele vai buscar lá. Então você não pode mudar os nomes. Ele vai carregar o arquivo. Vai executar uma série de comandos. Pode olhar que o Action está rodando aqui. Ele vai executar uma série de comandos. Vai exibir as camadas. Então já deixei tudo preparado. Então o teu trabalho vai ser só executar o que eu já fiz. Então a parte de programação eu já montei toda. Então deixa que ele vai fazer toda a exibição do que é necessário e vai aparecer uma mensagem aqui. Na caixa a seguir, daí ele vai mostrar um texto aqui. Na caixa a seguir, preencha Find What ou o que localizar. Depende se o teu Photoshop for em português ou em inglês. Então você vai preencher o localize pelo substitua. Então na verdade assim, vou mostrar na prática. Você dá um continue, ele vai abrir a caixa de substituição. E a substituição vai dar assim, ó, ele está perguntando, substitua o texto tal por tal. Então em cima, obrigatoriamente, tem que escrever a palavra texto com o T maiúsculo, como está aqui. E embaixo você escrever a palavra que você quiser. Então a tua ferramenta vai gerar uma palavra em 64 versões diferentes. Então eu vou colocar aqui, como teste, eu vou colocar aqui Tiago, nome do meu filho. Então substitua a palavra texto por Tiago. Então foi isso que eu fiz, eu escolhi minha palavra e dei um Change All. Agora a ferramenta vai começar a fazer a substituição automática. Note que aqui em cima no Photoshop ele está trocando as fontes, ele está trocando uma por uma, só que também é transparente esse processo, você não enxerga o que está acontecendo, ele está processando. Então ele está fazendo um processamento assim de centenas de camadas, centenas de ações sem que você veja o que está. Então a vantagem é essa, você comprou uma ferramenta que você não precisa entender de Photoshop, você só precisa fazer esse passo, dar o play e aguardar. Porque agora ele vai trabalhar fazendo o que eu programei. Então esse processo pode demorar mais ou menos, dependendo do teu computador, dependendo de quanta memória ele tem disponível. Mas ele funciona em computador com pouca memória, que eu já testei. Demora um pouco mais, mas o processo vai acontecendo tranquilamente.
Então ele está quase finalizando agora. Então ele vai rodar, ele vai gerar todas as fontes, você vai olhando aqui em cima, as fontes que eu coloquei na ferramenta. Então assim, trocou tudo, 128 trocas ele fez, você dá um OK. Ele vai processar agora o que tem que ser processado. Então enquanto ele faz esse processamento aqui, faltou falar um detalhe. Lá no diretório Gera Texto, tem também um diretório chamado Fontes. Você tem que abrir esse diretório Fontes, selecionar todas as fontes com Ctrl A, botão direito e instalar. Instalar todas as fontes no seu computador antes de usar a ferramenta. Porque ele vai precisar dessas fontes para poder gerar os arquivos. Então, ele está processando aqui e já está fazendo. O que ele está fazendo? Naquele diretório que você criou lá no C, chamado Letras, ele começou a popular esse diretório agora. Se você olhar, ele está fazendo. Então, que interessante. Ele vai gerar automaticamente 64 arquivos sem você precisar saber nada de Photoshop, nada de Styles, nada de configuração. Então, ele está montando aqui os arquivos e vai gerar todos eles. Então, se você for lá no C Letras, você vai notar que ele está criando. Deixa eu abrir aqui. Ele está criando os arquivos. Eu já tinha feito um teste, ele está sobrescrevendo o que eu tinha feito. Mas eu já vou explicar sobre isso. Deixa eu só ele finalizar e eu vou mostrar o que ele fez. Então, só revisando. Você só teve que instalar o Action, o Style, instalar as fontes, abrir o Photoshop e dar um play no Action. Aí escolher a palavra que você quisesse que ele gerasse, apertou e ele está processando tudo sozinho. Ou seja, você não precisa saber nada de Photoshop. 59, 60, vai chegar no 64 e vai parar. Então vou voltar para o Photoshop que está finalizando. Vai terminar. Eu vou dar uma mensagem. Tudo pronto. Acesse o diretório c2.letras e copie os 64 textos ou apague-os antes de fazer novamente a geração, pois o gerador vai gravar novos arquivos lá. Quer falar comigo? Tem meu e-mail. Quer mais ferramentas? Tem minha loja. Se der um continue, ele vai fechar. Finalizou. Aí você vai nessa hora no teu C2.letras e eu vou mostrar como é que ficaram os arquivos. Todos PNG transparente, com uma qualidade bem legal. Então, ele montou 64 variações da palavra Thiago que eu escolhi, com fontes diferentes, com efeitos metálicos, efeitos dourados, efeitos prateados, sombras, brilhos, tudo automaticamente. Deixa eu rodar até o final. Aí vou mostrar como que eu aplicaria isso numa arte. Chegando no final. Terminei. Então, por exemplo, eu monto minha arte no CorelDRAW. Então vou abrir o CorelDRAW. Vou fazer uma arte de caneca, por exemplo. Vou abrir um documento novo. Então, vou fazer uma arte de caneca. Como é que eu faço minha arte de caneca? Então, eu coloco... eu faço um palco com 20 por 9,65 centímetros, que é o que eu uso na minha arte. Então, por exemplo, arquivo importar. Vou importar um fundo qualquer. Vou pegar esse aqui metálico, por exemplo. Então imagine que seja isso, eu vou fazer assim, Power Clip e vou colocar esse fundo em cima. Então aqui eu tenho minha arte de caneca, agora eu vou importar um texto daquele lá. Importar, vou lá no C, letras, vou escolher um dos Thiagos que eu fiz aqui. Escolher um trabalhadinho aqui do final, peguei esse aqui por exemplo. Então ele ficou bem maior que a arte da caneca. Fundo transparente, então você vai poder sobrepor com a tua imagem. Imagine que eu vou colocar aqui. Então eu vou... Deixa eu fazer assim, efeito, objeto, Power Clip, colocar dentro, coloquei aqui. Aí vou editar Power Clip, editar Power Clip e vou ajustar a palavra no meio.
Daí eu finalizo. Concluir a edição. Olha que interessante. Então ele fez uma arte fantástica com apenas um clique, sem você conhecer nada de Photoshop. Então é assim que funciona. Só revisando então os processos. Você instala o Style, instala as fontes, instala o Action, fontes e Style, abre o Photoshop e dá um play no Action. Só isso. Se você precisar de instruções, tem as instruções detalhadas aqui como fazer tudo isso, que eu expliquei. E é isso.